Olá, pessoal, sejam muito bem-vindos ao Sinopsis Podcast. Hoje vai ser o nosso primeiro episódio do nosso podcast em ordem de lançamento, apesar de eu já ter gravado alguns podcasts antes, que eu vou ir lançando ali aos poucos, um por semana, mas na ordem de lançamento esse vai ser o nosso primeiro episódio, justamente porque eu quero dar um contexto de vocês entenderem um pouco mais sobre quem sou eu, né? E dar um contexto assim do que o podcast vai falar, de alguns temas aí que a gente vai tratar durante os nossos episódios. Então, já contando um pouco de mim, né? Então, meu nome é Breno Almeida, eu sou psicólogo clínico e eu trouxe essa ideia aqui da gente começar um podcast sobre psicologia e neurociência e ciência de maneira geral. E hoje eu trouxe um convidado especial, que é o Gabriel Nunes. O Gabriel aqui, ele vai ser um participante muito importante para trazer algumas perguntas, para trazer essa interação que o podcast precisa ter. E eu quis chamar o Gabriel justamente, primeiro, porque eu acho que a gente tem uma conversa que flui muito bem. Eu acho que é interessante de escutar as nossas conversas, né? Acho que é algo que flui muito. O Gabriel é um amigo meu. Segundo, porque eu queria trazer alguém que não fosse da área da psicologia para eu poder contar um pouco sobre o que é psicologia, o que é TDAH, neurodiversidade, questões nesse sentido, e ter alguém que não é da área da psicologia para poder trazer suas dúvidas, que muitas vezes vai ser a dúvida de muitos dos ouvintes aqui do podcast, e principalmente por conta disso, né? Então, queria que você se apresentasse primeiro, Gabriel, pode ser? Boa tarde, pessoal. Tudo bem? Meu nome é Gabriel Nunes. No próximo, em um dos episódios, estarei mais apresentando quem sou eu. Então, nesse aqui, estou mais para acompanhar e entender um pouco como funciona esse mundo da psicologia e da história do Breno também, e conhecer também. Isso. A gente gravou um outro episódio falando um pouco mais sobre a história do Gabriel, o percurso dele, principalmente com relação à atividade física, perda de peso, alimentação, toda uma jornada ali que ele está percorrendo, e a gente adentrou um pouco na história de vida dele também, foi bem interessante. Nas próximas semanas vocês vão poder acompanhar e conhecer um pouco mais em detalhes. Bom, tem muita coisa boa vindo por aí no podcast, tem muitos episódios bem interessantes, então já se inscrevam aqui no canal, seja aqui no canal do YouTube, ou seja aqui no Spotify, se inscrevam para não perder nada. Bom, vamos começar então, né? Vou começar falando um pouco sobre a minha infância, assim, para vocês entenderem um pouco mais sobre quem que é esse apresentador que vos fala. Então, eu cresci na cidade de São Paulo, na zona leste da cidade de São Paulo. Para quem é de São Paulo, a gente costuma falar muito em zonas, né? Cada zona tem as suas características. Então, Zona Leste normalmente é uma região de São Paulo que é mais associado. O Gabriel não é de São Paulo, ele é de Macapá, Sim. né? E ali na Zona Leste de São Paulo, normalmente é uma região que costuma ser mais associada a uma região mais simples, mais humilde, algo nesse sentido, apesar de não ser a região inteira assim, Como né? é que Mas em seria? geral. Mais campo ou mais cidade? Como é que seria? Não, não, São Paulo é totalmente concreta, assim, basicamente. O meu pai, lembro que meu pai falava que era a selva de pedra, São Paulo, né? Porque Ok. é cidade inteira, assim, né? Tudo, todas as zonas, mas no sentido de questão de poder aquisitivo mesmo. Não é a zona inteira, né? Mas assim, a Zona Leste é um pouco mais conhecida por serem pessoas com poder aquisitivo financeiro um pouco mais humilde. Não é regra, assim, né? Mas é essa ideia assim que vem na cabeça quando o pessoal fala assim, né? Muito usado ZEG, que é ZEG, tipo, tem muitas Ok. periferias na Zona Leste, né? Então é algo que acaba sendo um pouco conhecido por isso, né? E tem outras zonas que já tem, por exemplo, os bairros mais nobres, sabe? Bairros ali com muitas mansões, os lugares mais caros, tipo ali na região da Paulista, que é a avenida mais conhecida do Brasil. Aí já as coisas são bem caras, né? Então cada região tem um pouco seus estereótipos, de certa forma. Suas características. Uhum, sim. E
E assim, né? Então eu sou da Zona Leste de São Paulo, do bairro Vila Matilde, que já não é já é um bairro um pouco mais pro centro já. Então não é tão Zona Leste assim, de certa forma, né? Mas é um bairro um pouco mais pro centro, já tem metrô na Vila Matilde. E eu cresci a minha infância ali, nesse bairro. Minha família é simples, então minha mãe, durante boa parte da minha vida, ela não trabalhava, ela cuidava de casa. E durante aí da minha início da minha adolescência e depois minha mãe trabalhou a maior parte da vida como vendedora. Vendedora, ela trabalhava numa empresa de cosméticos, tipo ela vendia produtos para farmácia, produtos em atacado, né, em grandes quantidades, e também como telemarketing. Então ela começou depois que a gente começou a ficar adolescente, eu e meu irmão. Eu tenho um irmão mais velho. E aí ela começou trabalhando em telemarketing, depois foi um pouco para essa área de vendas. Enfim, é uma área que não paga tão bem também, né? E o meu pai já foi um pouco contrário, assim, né? Meu pai, ele já teve uma ascensão boa financeiramente. Quando eu era bem novo, quando eu era bem criança, eu lembro que a gente já teve condições boas, assim, né, de vida. Porque meu pai se formou como analista de sistemas. E E aí ele trabalhava nessa área de TI, tecnologia da informação, então já é uma área que paga melhor. Mas quando ainda era criança, devia ter uns 6, 7 anos mais ou menos, como TI é uma área que tem que se atualizar muito, o tempo inteiro precisa tá se atualizando, o meu pai acabou sendo mandado embora de uma empresa, na verdade, e não conseguindo uma recolocação no mercado. Então, tipo, ficou muito tempo procurando emprego, eu devia ter uns 6, 7 anos, mais ou menos. E aí, ele, depois de um tempo, ele optou por empreender, não deu certo também. E aí, ele ficou muito tempo trabalhando como motorista. Não de Uber, mas meio que ele trabalhava como motorista, meio que motorista particular de um tribunal de justiça. Como se fosse motorista particular ali, mas era dos juízes, dos desembargadores, motorista de carro mesmo. E, e depois ele conseguiu passar num concurso para trabalhar na prefeitura, um concurso assim, nível de ensino médio. Ele está até hoje, né, trabalhando em prefeitura. Mas vi um pouco desse contexto assim familiar, que é um contexto que, quando era bem pequeno, já teve melhores condições financeiras, mas desde os 6 anos de idade já começou a dar uma dificultada, principalmente quando meu pai perdeu o emprego ali. E foi buscando essa recolocação. Mas, enfim, sempre estudei em escola pública, desde criança, sempre estudei em escola pública, perto de casa, ali na Vila Matilde mesmo. E, enfim, algumas coisas assim que eu lembro dessa época, né? É, de que, eu acho que desde criança eu já sempre era bem agitado. Depois a gente vai falar até um pouco sobre TDAH. Mas eu acho que desde criança eu sempre fui bem hiperativo. Eu tinha alguns hiperfocos de temas que eu gostava muito e eu conseguia estudar, aprender e coisas nesse sentido. Mas sempre fui uma criança muito esquecida, de esquecer as lições, de esquecer que tinha coisa para levar para a escola. Muitos sintomas, assim, de. O que seria o hiperfoco em si? Tipo, O hiper, como é que sim, você consegue? o hiperfoco em si, né, nem falando de mim, o hiperfoco em si, a pessoa com TDAH, ele tem um sintoma que é a característica principal de quem tem TDAH é a oscilação, né? Então é uma pessoa que oscila muito, pode oscilar tanto de humor quanto de produtividade, de atenção, de várias coisas, né? E o TDAH ele tem uma oscilação muito grande com relação à atenção. Então, tem momentos onde ele pode ter muita dificuldade em se concentrar em algo, e tem momentos onde ele tem o que é o chamado hiperfoco, que é assim, ele fica insanamente meio que obcecado por algum tema, Ok, sabe? ok. E, tipo, há umas semanas atrás, eu tava
enfim, a gente vai chegar na fase hoje em dia da minha vida, mas eu recentemente terminei de escrever um livro que eu estou fazendo o lançamento agora, a divulgação, né? Estou começando a divulgação agora. E basicamente fiquei hiper focado ali no livro, obcecado pelo livro. Então eu estava trabalhando segunda a sexta, todo momento que eu não estava trabalhando, atendendo, né? Eu estava escrevendo o livro. E sábado, domingo, era escrevendo o livro o tempo inteiro, sabe? Tipo, completamente obcecado. Entendi. E parece algo muito bom, assim, na verdade, para quem não tem TDAH, para a maioria das pessoas, as pessoas falam, poxa, hiperfoco parece um superpoder, né? Pô, tá escrevendo o livro sábado, domingo. Mas, na verdade, apesar de ter algumas coisas boas no hiperfoco, ele é um problema também. Porque, às vezes, a pessoa... Por exemplo, vou dar um exemplo. Um tempo atrás, né, eu estava fazendo medicina aqui em Buenos Aires. A gente vai chegar nessa fase da minha vida ainda. Mas eu estava fazendo a matéria de matemática e eu fiquei 100% obcecado em matemática um tempo. Estava fazendo as matérias introdutórias, que são 6 matérias, só que eu fiquei muito obcecado em só matemática. Então, as outras matérias começaram a ficar de lado. O problema é que eu fiquei tão obcecado em matemática que eu comecei a estudar tudo sobre matemática, tudo. E assim, digamos, a matéria de matemática ela só cobrava funções e a parte ali de análise matemática que é derivada, né, a parte de integral, derivada. Então eu não pedia tudo sobre matemática. Só que como eu estava completamente obcecado em matemática, eu comecei a estudar tudo sobre matemática, todo tipo de conteúdo, ler livros sobre matemática, e eu fiquei tão obcecado que eu fiz um curso inteiro, que era um curso para professores de matemática. Cara, levou a outro nível. Fiz um curso para professor. O negócio é para professores. Eu estava fazendo uma matéria introdutórias do curso de medicina. E eu assisti o curso, foi um curso gratuito, eu digo curso assim, mas é uma série de aulas que tem, uma playlist de aulas que tinha no YouTube, que era voltado para professores de matemática. E aí eles já supunham que você já entendia matemática. Eu simplesmente comecei a maratonar, assim, muita coisa. E aí eu fui perdendo tempo e questão de estudos, foco, né? De estudar o que eu realmente precisava, que era só a parte, dentro da matemática, só a parte de funções e de integral derivada e as outras matérias que eu tava cursando. E aí o resto ficou tudo, tipo, em cima da hora, em cima da época de provas, aí eu vou estudar o resto. O semestre ano inteiro estudando matemática e as coisas que precisava meio que ficou em cima da hora. Então, mesmo o hiperfoco parecendo um superpoder, parecendo algo super bom, pode trazer muitos problemas. Tem muitos contras também, Ok, entendi. Sim, e sem falar que tem gente que tem muito hiperfoco, voltado a coisas que não tem nada a ver com o trabalho, por exemplo, né? Hiperfoco em videogame, por exemplo. O cara não trabalha com isso e começa a prejudicar a carreira dele, né? O cara só quer saber de jogar videogame e tudo mais. O bom nas redes sociais também, scrolleando, pegando essa dopamina, ok. Um tem esse hiperfoco, então, e ele que decide se quer hiperfocar em algo bom, que vai gerar resultados, ou algo que não vai ajudar tanto no dia a dia, né? Na sua meta, não no seu propósito. Isso. Uhum. Sim, com certeza. Enfim, e aí eu já percebia vários desses sintomas. Quer dizer, não percebia, né? Fui perceber depois de adulto que eu fui saber que era sintoma de TDAH. Mas assim, eu já tinha presente várias dessas coisas. Desde o primeiro ano do ensino fundamental, eu queria ser o melhor aluno da sala de aula. Tipo, era o meu objetivo. Quero ser o melhor aluno aqui da sala, de toda a sala que eu fui, né? E eu nunca era o melhor aluno. Porque sempre que era o melhor aluno, apesar de eu sempre ter sido, tipo, tirado boas notas, eu aprendia fácil, eu era inteligente, assim, aprendia fácil, mas eu nunca era o melhor aluno, porque sempre o melhor aluno era o aluno mais disciplinado, o aluno que entregava todos os trabalhos certinho,
bonitinho, com as canetas coloridas, entregava tudo no prazo, fazia tudo certinho. Eu, tipo, fazia tudo em cima da hora, queria ser, queria ser o melhor aluno, mas, tipo, esqueci um monte de coisa que tinha para fazer, e, tipo, era muito é, desordenado, né, em questão de organizar meu material, organizar tudo, como também em questão de, não tinha essa constância tão grande nessa parte de estudos, que a época você tá obcecado em estudar, tem época você tá mais desligado disso, então a falta de constância, que é um sintoma muito grande do TDAH, acaba dificultando bastante. Enfim. E aí, passando um pouco essa parte da infância, né? É, e aí falando um pouco sobre a parte de psicologia também, né? Desde o ensino fundamental, eu já via que eu gostava de várias coisas ligadas à psicologia. Uma das coisas que eu gostava bastante era a parte de sonhos. Tipo, eu adorava conversar sobre sonhos. Então, eu sempre eu trazia muitas vezes esse tema de sonhos para os meus amigos ali da infância. E falando, tipo, sonhei com tal coisa. Tipo, eu gostava muito desse assunto. E tinha algo interessante que eu tinha desde criança, que eu tenho, né, desde criança, que são sonhos lúcidos. Que é basicamente, então, sonhos lúcidos é quando você percebe que você está sonhando. Ok. Tá? Você já teve, assim, de perceber que está dentro de um sonho? Sim, sim, tentar meio que controlar, ou um acorda e tenta voltar para esse sonho, e às vezes consegue, inclusive, tipo, voltar para esse Sim, sonho e manipula esse sonho. É sim. louco isso. Sim. Eu lembro de um que eu não sei se foi o meu primeiro sonho, mas eu lembro de um que, o meu primeiro sonho lúcido, né, que marcou bastante, que eu devia ter, tipo, 5 anos de idade. E eu sonhei e esse sonho ele é muito simbólico até do ponto de vista de crescimento infantil, né? Muitas crianças sonham com coisas semelhantes. Mas eu lembro desse sonho que eu sonhei que eu era uma joaninha no sonho, e minúscula, e meus amigos eram todos, tipo, estilo Vida de Inseto, sabe? É o filme. E meus amigos eram todos, tipo, formiga, lagarta, tudo animais pequenos, né? Insetos. E tinham, tipo, pessoas normais, que ali no sonho eram, tipo, gigantes, né? Que estavam simplesmente caminhando, vivendo a vida deles, mas que iam caminhando e a gente tava tudo no chão e a gente ficava correndo para não ser esmagado, sabe? Ok. Pelos gigantes. E aí eu lembro desse sonho e eu cheguei num momento que eu falei assim, pô, eu não sou uma joaninha, não tem sentido isso, eu não sou uma joaninha, meus amigos não são insetos, eu só posso estar sonhando. E aí, nisso que eu percebi que eu tava sonhando, eu cresci e eu fiquei do tamanho do prédio que eu morava num prédio de 9 andares, e eu fiquei do tamanho do prédio e eu que começava, tipo, a andar e meio que pisar nos adultos. As Nossa. pessoas normais eram adultos, né? E a gente, as crianças, os insetos. Então, tipo, isso é muito simbólico do ponto de vista da infância, né? De se sentir muito pequeno e os adultos ali muito grandes, às vezes pisando em cima no sentido de colocar limites, no sentido de fazer coisas assim, né? Mas Totalmente. foi o primeiro sonho lúcido assim que eu lembro. E dali pra cá eu tive vários sonhos. Eu tinha constantemente assim sonhos lúcidos que eu falava, isso daqui não faz sentido, eu tô sonhando, sabe? Um dos meus, assim, de sonhos lúcidos foi um que era como se eu estivesse em algum, não sei, alguma parte da Europa e Hum. eu estava em cima de um caminhão. E esse caminhão estava muito rápido e do nada dava vontade de voar. E eu falo, mas eu não sei voar. Eu vou me machucar. E até que eu acordei, e aí essa questão que eu citei de eu quero voltar para esse sonho, eu tenho vontade desse momento. Então consegui voltar pro sonho e consegui voar. E do nada eu tava no meio do oceano assim, e tava tipo escuro, não sei, com planta e tava gostando da sensação. Falei, ok, tô sonhando, desfruto desse momento depois acordei e fiquei, ok, isso é um sonho lúcido, então, Cido.
Você literalmente sabe que está sonhando e pode controlar esse sonho. Sim, sim. Eu tô até para chamar também uma pessoa que tem uma página só sobre sonhos lúcidos para bater um papo só sobre esse tema, que é um tema muito. E sonhos no geral também, que é um tema muito interessante, que eu gosto até hoje, inclusive, né? Gostava de criança, eu gosto até hoje. Enfim, isso foi uma coisa que na época não tinha muito sentido do porquê eu gostava, mas depois influenciou na minha escolha de ir para a área de psicologia. Outra coisa que marcou bastante foi meu gosto por ciência. Então, tipo, eu lembro que meu vizinho tinha um jogo que se chamava Alquimia, que era um jogo tinha vários tubos de ensaio, né? Então, aqueles tubos vidrinhos assim pequenos, e você tinha várias cartas, você tinha um baralho de cartas, você embaralhava, você pegava uma carta aleatória e falava, misture tal cor, tal substância química com outra substância química. Então, você tinha vários frasquinhos que tinham substâncias químicas. Substâncias químicas tipo é, não são perigosas, né, para crianças e tudo mais. Era um jogo infantil. E, e aí você meio que você misturava uma corzinha com a outra corzinha e dava outra cor, né? Tinha experimentos, assim, tinha coisas que você esquentava no tubo de ensaio e tinha uma reação química. Era como várias experiências de química, realmente, Bem sabe? É bem completo. legal. Era bem completo, era muito legal esse jogo, assim. É, tipo. E aí tinha dezenas, tinha tipo coisa de umas 50, 100 experiências diferentes de química. E aí meu vizinho tinha esse jogo e a gente jogava direto esse jogo. E desde ali veio uma vontade muito grande de ser cientista. Não desde ali, eu sempre tive essa coisa, assim, com relação à ciência. Minha mãe ficava maluca, porque, como eu disse, minha mãe começou a trabalhar desde que eu era novo ali. Ela já começou a trabalhar nessa parte de vender produtos cosméticos para farmácia, produtos de beleza, coisas nesse sentido. E ela ganhava muito shampoo, condicionador, produtos de beleza, ela ganhava muitas amostras, né? Aí eu pegava as amostras da minha mãe, eu pegava algum copo, pegava as amostras e misturava tudo e começava a achar que eu tava fazendo ciência, sabe? Mano, pegava todos os shampoos, condicionador, misturava lá e. Mas, tipo, vinha muito forte essa vontade de fazer experimentos, de trabalhar com algo com ciência. Parecia a galera misturando vários refrigerantes, né? Quanta com Coca, quanta com Coca Guaraná e do nada experimentar, que isso. Sim. Criança é muito cientista, né? Tipo, é meio que natural, assim, das crianças ficar experimentando as coisas, misturando. Tipo, é bom até incentivar. É ruim, assim, às vezes, para os pais, né? Que tá brincando ali com um monte de coisa, às vezes desperdiçando até, é meio ruim. Mas é legal incentivar, tipo, esse instinto cientista que as crianças têm. Sim. Enfim, eu lembro que os sonhos marcou essa parte de ciência, marcou desde novo. E outra coisa que me marcou foi a parte de biologia. Dentro da matéria de ciências, tinha muita coisa sobre biologia, ensino fundamental, né? E eu já comecei a gostar muito de biologia e de anatomia um pouco, bem, aquelas coisas bem superficiais, mas principalmente coisas ligadas ao cérebro. E aí eu vi que meu pai, acho que eu comecei a ter algo sobre anatomia, sobre cérebro, o que é o cérebro, o que é os órgãos do corpo. E eu lembro que meu pai tinha bastante livro meio que de neurociências, só que para leigos, assim, livros fáceis de entender. E eu comecei a pegar vários livros do meu pai sobre neurociência, eu lembro até hoje. Eu tinha um sintoma que também era muito estranho para uma criança, que é muito sintoma de TDAH, que lá em casa meus pais tinham uma bicicleta dessas de academia que você fica no mesmo lugar andando, sabe? Sim. E eu era muito agitado, né? Desde criança eu ando de um lado pro outro pela casa. Minha mãe falava que parecia uma barata tonta que você joga veneno, a barata fica andando de um lado pro outro, não sabe pra onde vai, tá ligado? Então, e eu ficava andando de um lado pro outro pela casa, porque era hiperativo.
e eu gostava de estudar em cima dessa bicicleta. Eu ficava em cima dessa bicicleta de academia andando, e aí tipo, meio que eu precisava estar em movimento para me concentrar melhor. E eu ia nessa bicicleta e eu começava a estudar. E eu lembro de que meu pai tinha um desses livros de neurociência para leigos, e eu lembro, tipo, a primeira vez que eu entendi como que funcionava o café no cérebro, né? Por que o café tira o sono, né? Então, basicamente, o café ele afeta lá os neurotransmissores, afeta principalmente a adenosina, que é um neurotransmissor muito ligado ao cansaço. E aí como ele tem uma estrutura química muito parecida com esse neurotransmissor, o neurônio ele pega ali a cafeína, né, e confunde com o neurotransmissor correto ali, que é muito responsável por esse sintoma de cansaço, de sono, e aí você não se sente cansado. Meio que o neurotransmissor que era para te deixar cansado e com sono, ele não está agindo porque a cafeína está tampando o funcionamento dele. Ela está meio que imitando o neurotransmissor por ser muito parecido quimicamente, né? E aí eu li essa informação no livro e eu fiquei fascinado, tipo, nossa, tipo, dá para eu estudar, entender como que o cérebro, como que algumas substâncias funcionam no cérebro e como que eu sinto esses efeitos no meu corpo e tudo mais. Cara, isso é novo e tá explorando esse mundo já, desde novo. Okay. Cara, desde muito novo. E eu não sei de onde que eu tirei. Enfim, já surgiu esse interesse pelo cérebro. Deve ter sido talvez nesse mesmo livro, alguma coisa que deve ter falado sobre algum neurocientista, sobre algum neurocirurgião, provavelmente, ou como que, acho que talvez seja isso, falando sobre como era feita neurocirurgias, que as neurocirurgias, não sei se você sabe, mas normalmente é feito com o paciente acordado. Tipo, eles tiram o crânio aqui e o paciente fica acordado em neurocirurgia. É insano. É uma loucura. Porque, tipo assim, e aí acho que explicava algo assim no livro, por isso que eu achei tão interessante. Até hoje eu acho interessante pra você ver, né? Que é tipo assim, o nosso cérebro ele não tem sensores de dor, né? Então, quando você abre o crânio aqui, eles passam anestesia para abrir o crânio, claro, né? Mas depois que você já tem o crânio aberto, eles precisam ter a pessoa desperta, acordada. Principalmente por alguns motivos. Primeiro, porque todo o cérebro ele é único. Então, a gente tem algumas áreas que são gerais, que normalmente têm a mesma função para várias pessoas diferentes, mas todo o cérebro ele é diferente. Tem pessoas que, por exemplo, têm os hemisférios do cérebro, que existe dois hemisférios, na esquerda e direito. Tem pessoas que têm esses hemisférios invertidos. Ou seja, e você não percebe nada, no comportamento é igual, mas assim, é invertido. A nossa área, o hemisfério esquerdo do cérebro é responsável por algumas funções e o direito por outras. E tem pessoas que as funções que eram para estar no hemisfério direito estão no hemisfério esquerdo e vice-versa. Tá trocado, sabe? Ok. Mas não influencia em nada no cotidiano dela, só que é invertido mesmo. Ok. Isso, é invertido, mas não influencia em nada. Mas todo o cérebro ele é diferente de uma pessoa para outra, sabe? E o neurocirurgião precisa estar com a pessoa acordada. E normalmente ele coloca um estímulo elétrico no cérebro e imagina que ele está tirando um tumor, um câncer ali no cérebro. Ele precisa colocar esse estímulo elétrico e perguntar para a pessoa o que ela está sentindo. Está sentindo algo? Aí a pessoa fala, pessoa, sei lá, você estimula uma área do cérebro, a pessoa começa a falar algumas coisas sem sentido, né? Então, se a pessoa cortar essa parte do cérebro, a pessoa vai parar de falar, basicamente. Tá ligado? Ele precisa estimular para ele ver o que é uma parte funcional, ou seja, uma parte que tem uma função, e o que é o tumor. Sabe? Para cortar só a parte do tumor. Porque se ele cortar a parte onde tem alguma função, a pessoa vai ficar com sequela numa cirurgia dessa. E aí eu comecei a achar fantástico isso, né? Acho que eu devo ter visto alguma explicação mais simples sobre essa questão. E aí desde muito novo, eu acho que desde os tipo... Eu sei porque no ensino fundamental ainda, tive um trabalho de artes que perguntaram o que você quer ser quando crescer. Tipo, na 7ª série.
sexta, sétima série, algo assim, e era para fazer tipo uma apostila com várias perguntas interessantes, era um trabalho de artes. E eu tinha isso guardado, infelizmente eu perdi. E era tudo para você responder em desenho, sabe? E eu desenhei eu como neurocirurgião, tipo, operando um cérebro, sabe? Ok. Devia ter, tipo, 10 anos de idade. E eu já queria antes, sabe? Tipo, neurocirurgia. E algo que era muito estranho, assim, porque você perguntava ali, você ia olhar os desenhos dos amigos ali, o que todo mundo desenhar, todo mundo tá desenhando um jogador de futebol, os meninos, e as meninas modelo. Todos. O mesmo desenho, tá ligado? Aí você chega em mim, um cara abrindo a cabeça, tá ligado? Com uma serra elétrica, sabe? Tipo, muito distante. Mas, enfim, até hoje eu brinco um pouco assim, né? Os neurodivergentes são muito diferentes, né? É algo que foge ali do padrão, do comum. Isso foi uma coisa que marcou, assim, no sentido de fugir do comum. Mas então, já tinha todo esse interesse por ciência, por sonhos, por cérebro, pelo cérebro. E aí, quando eu cheguei no primeiro ano do ensino médio, no começo do primeiro ano do ensino médio, o professor de filosofia pediu pra gente ler um livro, que é até hoje o meu livro favorito, basicamente, que chama O Mundo de Sofia. É um livro até relativamente grande, mas muito bom. Tem uma linguagem super tranquila, que é a história de uma menina. Eu não sei nem de onde que é esse livro, de que país é. Eu acho que é um país nórdico, que é um escritor lá que chama Joyce Garden. Muito bom. Acho que ele é norueguês, acabei de olhar aqui. Ele é autor norueguês. Basicamente, nesse livro Mundo de Sofia, ele um romance, assim, no sentido de que é uma narração de uma menina que começa a receber cartas e ela não sabe de quem que essas cartas. E as cartas eram de um filósofo, basicamente. E o filósofo mandava carta para ela, meio que provocando ela no sentido dela começar a pensar sobre o mundo, questionar as regras, questionar as coisas, né? Ser um pouco mais questionadora, buscar ter mais curiosidade. E aí ele mandava as cartas tipo assim, né? Da onde que veio o mundo? Qual é o sentido da vida? Cartas meio filosóficas. E com o tempo ele ia explicando, tipo, várias coisas, né? Então cada capítulo ele vai falando sobre, tipo, um capítulo fala sobre Sócrates, depois Platão, Aristóteles, e vai percorrendo a cronologia, né? Do mundo de filosofia antiga, filosofia da Idade Média, filosofia moderna, vai percorrendo os principais autores da filosofia. Um livro fantástico, assim, fala sobre todos ali, digamos, os mais conhecidos filósofos da história. E tem um capítulo que fala sobre Freud. E aí eu fiquei encantado, tipo, por esse capítulo sobre Freud. E daí que veio a vontade de fazer psicologia e juntou todos esses elementos que eu tinha da infância. Ok. Porque Freud, então, foi um médico, neurologista, e enfim, ele tinha, no início ele tinha muito interesse também pelo cérebro, mas ele gostava de várias coisas. Gostava de filosofia, gostava de antropologia, de artes, e ele começou a estudar algo. Futuramente eu quero até fazer um episódio só sobre psicanálise, chamar um psicanalista para falar sobre a história de Freud, os principais conceitos ali da psicanálise. Mas assim, o Freud ele começou a perceber que tinham várias coisas que a gente fazia que vinham de algo que ele popularizou, um termo que ele popularizou, que vinham do inconsciente. Então é ele que trouxe para o mundo a ideia de inconsciente. Ok. Que tem muitas coisas que a gente faz, que a gente gosta e que a gente não sabe por que faz, ou não sabe por que gosta de tal coisa, que muitas dessas coisas têm influência do inconsciente. Ele que trouxe essa noção assim para a humanidade. É considerado uma das tem muitas pessoas que dizem que teve
o mundo moderno teve 3 grandes pensadores que fizeram revoluções na humanidade. Um deles foi e revoluções assim que quebraram também com a questão do egocentrismo do ser humano de se sentir o melhor, o mais importante. Né? Então, 3 grandes autores. Um deles foi se eu não me engano, foi o Copérnico, que difundiu ali, posso estar falando errado, mas um deles foi essa ideia de que difundiu a ideia de que o Sol não gira ao redor da Terra, né? E sim de que a Terra que gira ao redor do Sol. Foi Copérnico mesmo, né? Então, então ele desenvolveu questionou essa ideia, né, do Sol girando ao redor da Terra. Então essa foi uma grande revolução que teve na humanidade, a gente entender que não, que a Terra gira ao redor do Sol, que o Sol é só uma estrela entre várias outras estrelas pelo universo, a gente não é o centro do universo, então a gente não é tão especial assim. A outra questão foi o Darwin, o outro autor, que trouxe a questão de que o ser humano não é também tão especial enquanto espécie, enquanto animal. Ele não é a espécie mais importante do planeta Terra, não é o mais evoluído. Então, Darwin trouxe a ideia de evolução, da teoria da evolução, né? De que a gente é só como um outro animal, igual como qualquer outro que existe no planeta Terra, de que não é nem melhor nem pior, e de que muito provavelmente se tiver uma guerra nuclear, as baratas vão sobreviver e a gente vai embora. Tá? Baratas, vários outros animais, bactérias, outros animais vão sobreviver e a gente vai ir embora, assim como aconteceu com os dinossauros. E, enfim, tirou essa ideia de que o homem era a espécie mais importante do planeta. Então, primeiro já perdeu a questão de que a Terra era o centro, de que a questão do universo. Depois a parte das espécies, de que a gente não é a espécie mais importante, a gente é só mais uma que evoluiu de primatas, né? E o terceiro foi o Freud, de que ele trouxe a ideia de que a gente não é tão dono, a gente não é tão racional quanto a gente pensa, e a gente não é tão dono assim das coisas que a gente faz. Tem muitas coisas que a gente faz que são irracionais, e muitas coisas a gente faz de maneira inconsciente, sem a gente perceber alguns padrões, né, de maneira mais automática. E tem vários outros autores que vão desenvolver coisas parecidas. Um deles é um neurocientista português que chama Esquerdo, que ele tem um livro muito interessante que chama O Erro de Descartes. Falei errado, perdão, o nome é Antônio Damasio, falei outro neurocientista. Mas o Antônio Damasio foi outro que reforça essa ideia mais atualizada do ponto de vista da neurociência, de que a gente não é tão racional assim quanto a gente pensa. Enfim. E aí com Freud eu fui juntando várias coisas, porque o Freud ele juntava esse gosto por neurociência, pelo cérebro. Ele junta essa ideia de gosto por sonhos, porque ele estuda o primeiro livro que ele escreveu sozinho, chama A Interpretação dos Sonhos. São 2 livros, é um livro gigante que depois foi dividido em 2, que é ele falando sobre como interpretar os sonhos na visão dele, na visão da psicanálise, os significados por trás dos sonhos. E junta a questão de ciência também, junta esses vários elementos que eu também gostava muito, que eram mais os elementos de humanas, como filosofia, antropologia, sociologia. Todos esses elementos eu também me interessava bastante. E se eu fosse, talvez, trabalhar com neurocirurgia, não teria um foco tão grande assim. E que eu encontrei esse foco na psicologia. Sabe? E essa questão da psicanálise, o que ela trabalha em si? Você agora citou o sono, então sinto que eles, não sei, um psicólogo analista vai, se você comentar de um sonho, ele vai querer saber como é que foi esse sonho para tentar entender o que pode dizer esse sonho, no que vai isso, que seria a psicanálise em si. Sim, legal, ótimo. Então, a psicanálise ela é uma das abordagens da psicologia.
né? A psicologia tem várias abordagens, dezenas, talvez chegue a centenas aí, de abordagens diferentes. O que é uma abordagem? Basicamente, qualquer um pode criar uma abordagem, sabe? Basicamente é um método de tratamento, né? Então, cada um pode criar o seu método de tratamento, entre aspas, mas tem alguns métodos que ficaram muito conhecidos. 3 principalmente, né? Eu vou falar dos 3. Mas, então a abordagem é um método de tratamento, né? E cada abordagem tem seus principais autores, ou o autor que é mais conhecido da área. Cada abordagem tem um pressuposto teórico que é basicamente uma filosofia, né? Então, tem um aspecto de ciência da abordagem, de estudos, mas antes da ciência existe algo que a gente tem como uma base para esse conhecimento, uma filosofia por trás desse conhecimento. Então, para citar as 3 principais abordagens, né? A gente tem as abordagens psicanalíticas ou psicodinâmicas, né? Que aí inclui a psicanálise, o termo mais abrangente, assim, né? Abordagens psicodinâmicas, que é um guarda-chuva de várias linhas da psicanálise, de outras terapias são psicodinâmicas. E a psicanálise é a maior referência ali das psicodinâmicas é o Freud, como autor, que foi o criador da psicanálise. Okay. Então, eu nem vou adentrar muito, mas assim, o Freud ele foi percebendo que tinha várias coisas inconscientes que os pacientes tinham, né? E aí, basicamente, então, a psicanálise, ela trabalha muito com a ideia de inconsciente. E qual que é o método que o Freud desenvolveu de tratamento, né? Ele já tentou vários métodos durante a história de vida dele. Um tempo ele trabalhava com hipnose, depois ele foi mudando, método catártico, enfim, um método que ele colocou como definitivo e que muitos psicanalistas, boa parte dos psicanalistas usam até hoje, se chama método de associação livre. Né? Então, qual que é a ideia da associação livre, que é o método mais conhecido ali da psicanálise? É de que, assim, eles pedem para o paciente, normalmente, deitar num divã, que é uma espécie de cama, meio sofá um pouco mais inclinada, assim. Então, eles pedem para o paciente deitar num divã. Normalmente, o analista fica atrás da pessoa e a pessoa fica no divã olhando para a parede. Okay. E o psicólogo atrás da pessoa. Freud fazia assim também, né? Eu já fiz psicanálise assim também. E aí a pessoa fica olhando para a parede e aí o psicanalista fala: me diga tudo aquilo que passa pela sua mente sem reprimir nada. Ou seja, se tiver alguma coisa que fala, não sei se é tão bom eu falar isso ou não falar, o psicanalista vai tentar falar para você evitar reprimir qualquer coisa. O que vier na sua mente, você fala, sabe? Então fale tudo aquilo que vier na sua mente sem reprimir nada. Essa é a única instrução, né? E aí a pessoa vai falando, vai falando, normalmente a psicanálise trabalha muito com a infância, então eles às vezes fazem muitas perguntas ali para direcionar a pessoa para falar mais sobre a infância, para tentar falar de vários detalhes ali sobre a infância. E a pessoa vai falando livremente. Nesse falar livremente da pessoa, ela começa às vezes a falar uma coisa que ela falou por engano, ou seja, ela ia falar uma palavra e ela falou outra. A gente faz isso o tempo todo, né? Tipo, você ia falar uma palavra e você acabou falando outra e você se corrige no dia a dia, sabe? Ah, não, quis dizer outra palavra. Sim. O psicanalista vai ficar muito de olho nisso, que é chamado de ato falha dentro da psicanálise. Isso é um dos elementos, né? Então ele vai ficar de olho em atos falhos, coisas que você fala por engano. Ele vai ficar de olho em coisas que ele percebe alguma resistência, no sentido de você meio que reprimir. Ele vai ver se você vai tentar observar se você está reprimindo alguma coisa. E dá para perceber um pouco isso, porque meio que fica uma lacuna nas histórias que você está contando, sabe? Por exemplo, tô contando todos os detalhes da minha infância, mas eu evito falar o máximo sobre a minha mãe. Uma pessoa que você viveu pra caramba com ele, você fala sobre todas as pessoas que você viveu, seu pai, seu tio, todo mundo, só que você nunca fala da sua mãe. O psicanalista, normalmente, ele não vai forçar você a falar sobre a sua mãe. Ele vai perceber, ele não é tão...
ele não é tão incisivo assim, talvez, quanto outras abordagens, né? Nenhuma abordagem vai te forçar a falar sobre nada também, né? Esse é um preceito da... Tem muitas coisas em comum entre todas as abordagens. Mas ele vai tentar perceber, nisso que você vai falando livremente, ele vai tentar perceber atos falhos, coisas que você tenta reprimir, ou coisa que você fala, mas mexe com o seu emocional. Vai percebendo várias coisas. E muitas dessas coisas ele vê como um sinal, como um sinal do seu inconsciente. Tem um exemplo que eu acho que tem até no livro do Freud, mas é um exemplo que fica bem conhecido, que não faz muito sentido em português, mas em alemão tem mais sentido, né? Os atos falhos eles variam muito da língua, porque normalmente a gente erra palavras que são parecidas gramaticalmente, sonoramente é parecida a palavra, né? Mas ele vai falar que esses erros não são coincidência. Ok. Então, ele dá um exemplo lá de uma pessoa que está almoçando, tem uma visita ali no horário do almoço e a pessoa tem um nariz muito grande. E aí ele vai falar lá, me passa o açúcar, e vai falar para a pessoa assim, tipo, me passa o açúcar, e ele sem querer ele fala, me passa o nariz, por exemplo, porque a pessoa tem um nariz muito grande e ela tá pensando, nossa, que nariz estranho e tudo mais, sabe? Ok. E acaba falando algo errado, sabe? E enfim, e aí vai falar, esses erros não são coincidência, muitos desses erros são meio que coisas do inconsciente que você coloca para fora. Imagina que você tem um amigo, mas você tenha uma certa algo que esse amigo fez que te deixou incomodado. E aí, sei lá, vou dar esse mesmo exemplo, você tá almoçando com ele, você vai falar, me passa manteiga, e você fala, me passa a faca. Tipo, sei lá, e aí vai ter esse sentido de, porque ele queria dar uma facada. Sei lá, aqui eu tô fazendo uma extrapolação muito grande, Não, né? sim, se entende. Mas alguns desses erros ou coisas que a pessoa vai falando de maneira automática, sem tentar reprimir nada, vem vindo coisas que são mais inconscientes. A psicanalista acredita nisso, né? No geral. Tá? Enfim, e aí falando um pouco sobre as outras abordagens também, né? Tem várias abordagens, igual eu falei, mas as três principais é a psicanálise, a análise do comportamento, que é a que eu trabalho, que é uma abordagem que trabalha muito mais com evidências empíricas, ou seja, ela trabalha muito com experimentos ela começou sendo desenvolvida muito em experimentos com animais. Então, por exemplo, o que faz um animal se comportar de uma determinada forma, né? E aí e nesse mesmo sentido da evolução, como todos os animais, por exemplo, vieram de um mesmo antecedente, né, de uma espécie em comum, tem coisas que a gente guarda com semelhança em outros animais, né? Então, o sistema nervoso, né? Tem vários comportamentos que a gente guarda. Por exemplo, os mamíferos, no geral, quando eles estão em um ambiente novo, isso inclui o ser humano, quando eles estão num ambiente novo e eles não conhecem bem o ambiente, não se sentem tão seguros, eles costumam ficar muito próximos às paredes desse ambiente, aos cantos, meio que na tentativa de se esconder. Se você colocar um animal num ambiente que ele não conhece, ele vai ficar grudado na parede, e se eu jogar você numa festa que você não conhece ninguém, você vai ficar no canto, sabe? Provavelmente, sabe? Então É verdade. tem várias coisas, comportamentos semelhantes entre outros animais e o ser humano. A análise do comportamento começou estudando muito animais, nesse sentido de fazer experimentos, medir a mudança de comportamento, e ela foi se desenvolvendo a experimentos com humanos, comportamento verbal, como que são faladas, como que acontecem os comportamentos verbais de fala. E foi indo até para a parte da terapia cognitivo-comportamental, que aí agrega um elemento a mais, que são os aspectos da cognição. A cognição, principalmente parte de pensamentos, de crenças. Então, vai analisar como que as crenças influenciam no seu comportamento.
E a análise do comportamento, ele já não trabalhava tanto com pensamentos, era mais sobre como o ambiente influencia o seu comportamento. A TCC já pega tudo, né? Então, se eu quero mudar um comportamento que eu tenho, como que eu posso modificar o meu ambiente, modificar as crenças que eu tenho, modificar várias questões ali para fazer com que eu consiga melhorar um comportamento que me traz problemas, que eu consiga diminuir um sofrimento emocional, que eu consiga, enfim, fazer algumas mudanças na minha vida. E essa abordagem trabalha muito assim. É uma abordagem mais empírica, mais científica na questão de experimentos, de medições. Então, muitas vezes, eu mesmo, dentro da terapia, chega um paciente com muita dificuldade social, né? E fala, eu quero trabalhar só a habilidade social, quero ser menos tímido, ter menos ansiedade social. Eu vou fazer uma medição antes, depois, a cada 2 meses, eu vou medir de novo para ver se ele está evoluindo. Se não está evoluindo, que estratégia que eu posso utilizar diferente. Então, de tempos em tempos, a gente vai fazendo essas medições como se fosse um experimento científico mesmo. Sim, ver o avanço, não o progresso ou o regresso. Isso já não é muito comum, isso nada comum, quer dizer, no geral, na psicanálise, de medir coisas e ver ali progressos e tudo mais. Enfim, e a terceira abordagem, que ficou conhecida como a terceira grande corrente, essas foram as 2 primeiras, a psicologia, né? A análise do comportamento e a psicanálise, que brigam desde o início, né? Mas a terceira grande abordagem foram as terapias existenciais humanistas. Então, tem 3 grandes linhas, né? Eu falei das psicodinâmicas, que inclui a psicanálise, tem as terapias cognitivos comportamentais, que inclui a TCC, que é o que eu trabalho, inclui a análise do comportamento, tem várias outras, ACT, DBT, FAP, terapia de esquemas, tem várias outras que estão dentro desse grupo. E aí a terceira grande grupo são terapias existenciais humanistas, que aí inclui a fenomenologia, a terapia, as correntes existencialistas, que é uma linha da filosofia, mas que existe uma adaptação para a terapia. Normalmente inclui linhas como Gestalt terapia, inclui a linha humanismo do Carl Rogers. Tem vários. Acho que a pessoa mais conhecida dessa linha é normalmente o Carl Rogers ou Heidegger, que era um filósofo, mas principalmente Carl Rogers, o principal psicólogo ali dentro dessa linha. E da TCC, da análise do comportamento, né? Os principais é o Skinner, e depois, quando inclui essa parte cognitiva, é o Alan Beck, o principal psicólogo conhecido da área. Enfim, queria dar uma das ideias aqui desse podcast é falar um pouco sobre mim, mas também eu queria falar um pouco sobre a psicologia, então foi legal que eu dei esse contexto assim sobre a psicologia. Tem algo que você queria entender? Eu não expliquei tanto como que são as existenciais humanistas, né? Então, basicamente, a existencial humanista, ela trabalha muito com uma ideia da fenomenologia, né? Primeiro que um dos grandes pontos fortes que essas linhas trouxeram é pensando muito sobre o livre-arbítrio. Se você for seguir a filosofia do Freud ou a filosofia do Skinner, não existe livre-arbítrio nessas 2 abordagens. Porque o Freud vai falar, você é determinado por coisas do seu inconsciente que você nem sabe que existe. Basicamente. Então, você não escolhe tanto assim seu comportamento. Seu inconsciente influencia muito quem você vai se tornar. Sabe? Já o Skinner, que é da análise do comportamento, ele vai falar, você é totalmente influenciado pelo seu ambiente. Né? Então, tipo, se você viveu num ambiente X, você vai se comportar de tal maneira. O máximo que você tem controle ali é você querer modificar o seu ambiente. Mas você só vai querer modificar o seu ambiente se houver algo no seu ambiente que fala para você que você precisa modificar o seu ambiente. Talvez um psicólogo, talvez um vídeo, mas existiu algo na sua história de vida que falou que é importante modificar o seu ambiente. Ou seja, você também foi influenciado pelo seu ambiente. Se não existe um psicólogo, o psicólogo é um elemento do seu ambiente, né? Se não existe um psicólogo, um vídeo que você viu, algo que você fez, que falou para você. E um dos argumentos que as pessoas usam muito do livre-arbítrio é a questão de tem muita pessoa que nasceu no meio do crime e não vira criminoso, né?
mas as pessoas que nasceram no meio do crime vão ter uma tendência maior a acabar sendo influenciado por isso, pelo ambiente, mas assim, provavelmente essa pessoa não vira ali algo que é influenciado pelo seu ambiente, porque ainda bem, né, graças a Deus, mas assim, ainda bem existiu algo dentro da história de vida dela que fez com que ela tivesse outra opção, sabe? Então, eu participei de um grupo da igreja que me ensinou a tocar violão e eu pude viver da música, por exemplo. Ou não, eu participei de uma terapia onde o psicólogo falou que eu tinha um dom para programação, sei lá, não sei. Algo aconteceu na vida da pessoa que falou, existem outras possibilidades, você não precisa ser criminoso. Agora, se a única possibilidade que existe é essa, se todo mundo fala, você tem que ser criminoso, você tem que ser, e nunca existe uma pessoa para falar nada contra isso, provavelmente a pessoa vai acabar se tornando, sabe? Por isso que é importante trazer mais oportunidades também para ambientes assim, né? Ambientes que existe muita criminalidade, coisas nesse sentido. Sim. Breno, consulta. Você citou um pouco do TDAH, que tinha alguns sintomas aí na sua infância. Eu gostaria de perguntar como isso impactou na sua vida, tanto pessoal como profissional. Uhum, sim. É, então, impactou de muitas maneiras, né? Eu acho que eu até gosto de pensar do ponto de vista. É óbvio que a gente nunca dá para saber como seria a minha vida se tivesse tido algo diferente, digamos assim. Né? Eu ia falar, caso houvesse um diagnóstico quando eu era criança, né? Eu acho que mudaria muita coisa se tivesse tido um diagnóstico precoce, ainda quando criança. Primeiro, provavelmente eu começaria um tratamento, talvez eu começaria um tratamento, seja com terapia, seja com medicação, mas eu gostaria de ter tido acesso a um tratamento quando criança, que talvez isso me permitiria chegar a essa vontade que eu tinha, que era ser o melhor aluno da sala, ou nem que não necessariamente chegasse nisso, mas assim, que conseguisse viver melhor do ponto de vista de acadêmico. Eu não sempre disse, sempre tirei boas notas, né? Mas assim, sempre tive muitas dificuldades com relação a deixar as coisas para a última hora, de chegar em cima da hora meia-noite. No outro dia, 6 horas, 7 horas da manhã, eu tenho que entregar um trabalho e eu tô lá meia-noite porque eu esqueci de fazer alguma coisa. E tô ali até 3 horas da manhã fazendo o trabalho da escola, porque eu esqueci de fazer alguma coisa. E na época eu não tinha um processo de terapia para me ensinar, por exemplo, a usar recursos para me lembrar do que eu preciso fazer, né? Então hoje tem várias coisas que você consegue fazer para minimizar esses prejuízos de quem tem TDAH e que eu não tive, né? Eu tive que sofrer muito para ir aprendendo naturalmente, por tentativa e erro, algumas dessas técnicas para diminuir alguns prejuízos, né? Então, academicamente, acho que teve esses prejuízos com relação a sofrer muito para perda de prazos de escola, de estudos, dificuldade de ter disciplina, por exemplo, para várias coisas. Né? Acho que a disciplina para hábitos afetou muito. Então, desde que eu era criança, é, primeiro, quem tem TDAH, quase todo mundo, sofre muito com muitas frases que são ditas, né? Do tipo, você tem formiga na cadeira, você não para quieto, você, tipo, você é muito diferente, você é meio doidinho. Frases assim, que no geral, a pessoa com TDAH, no geral, tenta. Isso as pessoas acabam tentando levar de uma maneira leve, mas no fundo afeta, sabe, a autoestima. Um dos principais sintomas de quem tem TDAH quando adulto é ter essa questão da autoestima afetada, por a vida inteira escutando frases sobre você é diferente, você não consegue ficar parado, você não consegue ter disciplina, você é preguiçoso. Enfim, então acho que afetou na parte de estudos, afetou na parte de disciplina com relação a hábitos, que hoje eu consigo manter muito melhor, mas com questão de muitas técnicas que eu tive que aprender, que talvez aprenderia muito mais fácil se tivesse esse tratamento. Afetou muito socialmente, então de perder amizades,
de não ter técnicas até de autocontrole emocional, né, de falar coisas sem pensar, de ter reações às vezes impulsivas com relação a certas questões, enfim, falar coisas sem pensar, ter reações assim muito impulsivas que depois te atrapalham. Né, e hoje eu tenho muitas técnicas para isso, né, eu uso muitas técnicas. Já existia na época, mas eu não tinha tanto conhecimento nem de que eu tinha TDAH, quanto de formas de tratar isso. Acho que é isso, assim, os principais problemas, né? Acadêmico, de hábito, social, muitas coisas que talvez eu não precisaria ter passado se eu tivesse diagnóstico precoce, mas acabei passando. Enfim, hoje a parte importante até do tratamento, de você lidar bem com você mesmo, entender que muitas coisas às vezes foram até necessárias. Enfim, tirei muitos aprendizados dessas coisas que deram errada, sabe? Cara. Enfim. E aí eu tava contando esse histórico, né? Foi até a parte do ensino médio, quando eu li aquele livro de Freud, né? Comecei a entender mais sobre Freud, mais sobre a psicologia. E aí eu vi que a psicologia misturava várias coisas que eu gostava, não só o cérebro, mas essa parte mais de humanas, de sonhos, de tudo, né? Na faculdade, eu tive uma certa... Eu gostei muito do período da faculdade, eu estudei em 2 faculdades. Uma foi na Unip, do Tatuapé, lá em São Paulo, que eu estudei por 2 anos e meio. A faculdade de psicologia tem 5 anos. E nesse percurso, assim, que eu fui estudando psicologia, já desde o primeiro no... esqueci até de falar, né? Ainda por eu ter esse gosto por ciência e tudo mais, junto com o ensino médio eu fiz um técnico em química, que eu me formei em química. E assim que eu entrei na faculdade, eu não sabia se eu ia entrar ainda ou não, né? Mas assim que eu entrei na faculdade, que eu consegui aprovar, eu consegui bolsa, né, de 100% pelo ProUni, senão eu, sei lá, o que seria, tipo, eu teria que talvez financiar, tem o financiamento estudantil lá, que você depois, se você se forma, você paga muito dinheiro, então é algo muito ruim, de certa forma. É bom que você consegue ter uma formação, mas ou eu teria que guardar dinheiro por muito tempo até conseguir pagar uma universidade, mas eu consegui essa bolsa de estudos. E junto com o primeiro ano da faculdade, eu ainda estava fazendo técnico, comecei a fazer um segundo técnico que foi de farmácia, junto com o primeiro ano da faculdade, que eu não me formei em farmácia, justamente porque junto com a faculdade, tipo, eu estudava à noite. Aí eu falei, vou ficar amanhã e à tarde sem fazer nada, vou fazer outro técnico. Aí eu fiz de farmácia, né? E só que junto com esse primeiro ano eu ia procurando emprego. Normalmente é difícil conseguir emprego no primeiro ano da faculdade, eu estava procurando estágio, né? E aí no segundo ano da faculdade eu já consegui um estágio em RH. Aí foi quando eu comecei a trabalhar em RH e eu falei, bom, estou fazendo farmácia aqui, mas eu não quero ser farmacêutico, eu estou fazendo só porque meio que para ocupar meu tempo, né, para não ficar só estudando só à noite, assim, né, e ficar o resto do dia sem fazer nada. E aí agora que eu consegui um emprego, eu larguei farmácia e no segundo ano eu comecei a trabalhar com RH, que eu fiquei uns 2 anos praticamente trabalhando com RH. E, assim, foi uma experiência interessante trabalhar em RH, apesar de que eu vi que eu não servia para trabalhar em escritório. Nem um pouco. Tipo, é muito difícil para quem tem TDAH trabalhar em escritório. Porque a rotina normalmente é muito monótona, muito repetitiva, ficar preenchendo planilha, guardando documentação, mandando e-mail, é muitas coisas que é muito repetitivo. O TDAH gosta muito de novidades, né? De fazer coisas novas, de se desafiar. Então, para mim foi bem difícil, mas assim, foi legal porque eu aprendi muita coisa sobre. Por um tempo eu trabalhei com recrutamento e seleção, e um pouco com a parte de treinamento e desenvolvimento. Foram 2 áreas que eu gostei, que eu aprendi bastante coisa. E aprendi muita coisa também sobre ambientes corporativos, como que funciona uma empresa. Eu cheguei a trabalhar numa multinacional como estagiário por um tempo. Então, como que funciona uma empresa de grande porte, como funciona uma multinacional,
várias coisas assim sobre como que funciona trabalhar nesse ambiente e que foram muito úteis até hoje em dia, quando eu trabalho com pessoas que trabalham no escritório, ter essa noção de saber como que funciona uma grande empresa ajuda bastante, sabe? Total. Total mesmo. Sim. Depois eu fui aí para a parte de... então, eu fiz 2 anos e meio na Unip e eu fiz Enem de novo. Então, eu tinha feito Enem outra vez. Quando eu comecei na Unip, eu comecei com 17 anos ainda. Então, tipo, eu nem tinha, não podia nem tirar a carteira de motorista, de certa forma, né? Então, comecei muito novo, com 17 anos. E 2 anos e meio depois, eu fiz Enem de novo e passei para estudar no Mackenzie, que ela é considerada, não sei atualmente, mas ela é considerada a melhor universidade particular de São Paulo, do estado. Então, tipo, eu falei, poxa, consegui uma bolsa, 100% também numa universidade que é muito bem reconhecida. E aí eu resolvi mudar. Só que a custa dessa mudança eu tive que fazer 1 ano a mais de faculdade. Então, em vez de ser 5 anos, se tornaram 6 anos, porque tinham matérias ali que eram diferentes da Unip para o Mackenzie, eu tive que fazer elas. Fazer matérias a mais, sabe? Ok. Uhum. Enfim, nessa que eu mudei para o Mackenzie, eu comecei a trabalhar muito com neurodiversidade, que é algo que eu trabalho até hoje. Então, eu comecei a trabalhar muito principalmente com pacientes com autismo. Aí eu virei acompanhante terapêutico e aplicador de análise do comportamento, que é uma da abordagem que eu trabalho até hoje, que me ajuda bastante. Aprendi muita coisa sobre isso, né? Comecei a trabalhar com isso na AMA, Associação Amigos do Autismo, que é uma ONG, que foi a primeira ONG do Brasil a trabalhar com autismo, uma ONG focada em autismo. E é bem legal, porque assim, era um modelo de tipo de escola, só tinha pacientes, não pacientes, pessoas, né, crianças com autismo, tinha até 18 anos, se eu não me engano, acho que até mais, acho que era até 24 ou 25 anos. E era meio que parecido com o modelo de escola, você tinha 4 horas por dia de aula, só que eram salas pequenas e muito específicas, né? Então, tipo, tinha salas com 6 alunos, tinha sala com 4 alunos, então eram salas bem pequenas e tinha essa atenção muito maior para cada um dos alunos. Né? Ok. Então, eu tive experiência com pacientes com vários quadros assim de autismo nível suporte nível 3, que é o autismo mais grave. Pra você ter noção, eu trabalhava com um menino que ele tinha 12 anos de idade e existe um teste que você fazia porque as salas eram reunidas um pouco com base na idade mental, com base no QI, de certa forma, né? E na idade mental dos alunos, porque muitas vezes o autismo vem, às vezes com prejuízo em QI, tem pessoas que têm autismo têm superdotação também, né, que é o QI acima da média, mas muitas pessoas com autismo têm prejuízo no QI. E aí, para você ter ideia, eu trabalhei com um rapaz, né, um pré-adolescente aí de 12 anos, que a idade mental dele era de 6 meses. Tipo, o nível de gravidade de alguns pacientes. Tipo, que não comia sozinho, né, que você tinha que dar tudo na boca, que usava fralda. Só que aí eu trabalhei com todo tipo, né, de paciente, e depois eu fui indo fui para outra clínica, né, tive outros trabalhos, tive trabalho em residência também, depois para uma clínica, trabalhando com todo tipo de pessoas com autismo, desde bebês, de certa forma, de 2 anos de idade com autismo. O autismo você consegue diagnosticar com menos de 1 ano de idade, você consegue diagnosticar os sintomas. O pediatra já consegue perceber, neuropediatra. E desde 2 anos de idade até adultos com autismo nessas clínicas. E desde, por exemplo, esse que tinha uma deficiência intelectual grave também, além do autismo, né? Até adultos, adolescentes com autismo que tinham superdotação, por exemplo. Então eu trabalhei com um autista que era adulto, um deles era engenheiro, falava vários idiomas, era engenheiro, tinha várias dificuldades sociais, né, também, mas, tipo, era um cara super inteligente, era muito bom em matemáticas, era poliglota.
e era um cara super inteligente que tinha superdotação também. E eu trabalhei com outro que tinha suspeita ali de superdotação também, que era adolescente, tinha acho que 17 anos, 18 anos mais ou menos. E ele tinha um hiperfoco, né? A gente falou um pouco de hiperfoco, ele tinha um hiperfoco em história. Então ele sabia tudo sobre informações históricas. Eu perguntava que dia morreu Napoleão Bonaparte. Ele sabia a data, o ano, sabia os detalhes da morte, sabia tudo, sabe? Ok. Era tipo uma enciclopédia, quase um chat GPT de história aí humano, sabe? Bom, abrindo um pouco desse tema de neurodivergentes, aqui em Buenos Aires tem um restaurante que funciona com 40 neurodivergentes e Legal. é incrível a organização, tipo, o controle do chefe e como funciona esse local e inclusive está muito concorrido hoje em dia pela popularidade que teve, mas o dia que puderem, que estejam por Argentina, visite esse restaurante que vale muito a pena e sem contar que a comida é, é muito gostosa e é um mundo, né? E é uma janela de oportunidades, né? Tipo, não excluindo e incluindo, tipo, pessoas que são só neurodivergentes num ambiente de trabalho que já é difícil. Imagine, tipo, com outras situações, não. Então Uhum. é bom de ver essas situações no dia a dia, né? Sim, que legal. Você sabe o nome A do mesa, restaurante? a mesa. Ah, legal, legal. Fica em Las Nossa, eu tenho Fenitas. que. Hum, eu tenho que legal. Você já chegou aí? Não cheguei aí, eu trabalhei com um chefe agora de lá, que tá agora Uhum. com eles agora. Mas assim, tá independente. Tá Que independente. legal. Uhum. Não, eu quero ir. Parece muito. Acabei de buscar aqui, parece muito interessante. Sim, eles trabalham com um sistema de cor específica para cada prato, alguma coisa assim para ajudar na organização. Sim. Uhum. Então, eu comecei trabalhando mais focado em autismo, mas depois na outra clínica que eu fui, aí eu já comecei a trabalhar com todo tipo de neurodiversidade e até com vários tipos de transtornos diferentes. Isso eu nem era formada ainda, né? Mas comecei a trabalhar muito ainda com autismo, mas muito com TDAH. Então tinha muitas crianças com TDAH, com TOD, que é transtorno opositor desafiador, que é uma comorbidade comum em quem tem TDAH. Crianças com TDAH costumam ter muito essa comorbidade com TOD. Cheguei a trabalhar com pessoas com pessoas com síndrome de Down, com pessoas com síndromes genéticas, com algumas síndromes genéticas também. Mas principalmente o foco ali era principalmente autismo e TDAH. A grande maioria das pessoas era autismo e TDAH, mas tinham outras questões também que atendiam. E era uma clínica multidisciplinar, bem interessante. Okay. Enfim, e eu fui nessa trabalhando ali quase até me formar, né? Nesse meio tempo, entre uma mudança ali e outra, entre essas mudanças ali, foi entre a clínica a empresa que eu trabalhava aqui, a ONG, né, que era com autistas, e essa outra clínica que eu fui depois, eu tive um período que eu empreendi. Eu tentei empreender. Foi a minha primeira tentativa, né, de empreendimento. Desde criança eu quero muito, já gostava de empreendedorismo e eu tinha muita vontade de empreender. E aí eu tinha um amigo meu que era um vizinho meu. Ele era vizinho quando eu era criança meu e a gente tinha quanto, uns 21, 22 anos de idade, eu acho, mais ou menos. Eu não era formado ainda. E ele tinha se mudado para uma casa que ele tinha ganhado, tinha meio que ficado de herança dele. E ele morava sozinho nessa casa e ela tinha uma garagem bem grande, assim, que era um espaço onde você levantava o portão. Era um pátio ali, que era tipo uma garagem, mas que era bem bonitinho. E, e aí eu tava conversando com ele um dia sobre a vida, e aí como vai a vida? Eu encontrei ele já tinha se mudado para essa casa, eu encontrei ele na rua,
acho que foi num shopping, na verdade. A gente começou a conversar, e aí, como vai a vida e tudo mais. Aí ele falou assim, não, tô querendo abrir uma empresa. E eu falei, não, sério, eu também tô com muita vontade de abrir uma empresa e tudo mais. E ele falou, no que você quer abrir? Eu falei, no ramo alimentício. Ele, eu também. E aí a gente abriu uma lanchonete na época, né? Então, dentro da casa dele, na garagem, eu nem era formado ainda. E a gente abriu uma lanchonete, que aí tinha coisas tipo, principalmente pastel, né? Mas tipo, coxinha. Eu gosto de cozinhar também, eu cozinho até hoje. Quem vê no Instagram de vez em quando eu posto quem me segue no Instagram, né? O Vamos ver com uma psicólogo de receita TDAH. nova aí. Ontem fez de pão de queijo, né? Eu vi lá. Ontem foi. Gostei. Toda semana eu posto aqui alguma coisa que eu invento de cozinhar. Mas enfim, desde essa época eu tinha lanchonete, e só que ela não foi dar certo principalmente por conta da pandemia. Quando chegou ali a pandemia, aí fechou tudo, aí a gente falou, não vai dar para continuar com o projeto que a gente estava. Mas foi um tempo, assim, foram mais ou menos uns 6 meses que a gente ficou com essa empreendimento. A gente trabalhava muito, chegava a trabalhar 12 horas por dia mais, assim, tipo, do lugar aberto, Gastronomia é sabe? puxado, gastronomia é É, bastante puxada. Eu, por um tempo, trabalhei também em gastronomia e sim, é isso mesmo. ainda mais quando você é o empreendedor, né? Que eu falo assim, empreendedor não trabalha, empreendedor é que mais trabalha. Você é o chefe, você é o empregado, você é É, o isso é que tudo, despacha, é tudo, marketing, tudo. É. contabilidade, é tudo em um. Principalmente quando é empresa pequena, né? Isso é tudo. Não trabalha depois que a empresa já deu certo, você tá rica e tudo bem. Você deixa outras pessoas trabalhando. Mas no início, trabalha muito. Né? É que sim. Breno, consulta, como é que você vê o futuro da neurociência e da neuropsicologia? Legal. Então, o futuro, assim, né? Eu acho que tem muita. Falando da neurociência, assim, né? Acho que tem muitas coisas que estão abrindo de possibilidades na neurociência. Porque começa a entrar muito um trabalho com inteligência artificial também na neurociência. Então tem muitas coisas muito promissoras na parte de neurociência. Uma delas, que engloba a psicologia também, é a parte de terapia psicodélica. É algo que tem chamado bastante atenção das pessoas, da capacidade de algumas substâncias psicodélicas, como o LSD, a psilocibina de cogumelos mágicos, algumas substâncias psicodélicas de ajudar, de contribuir muito no tratamento de alguns pacientes, muitas vezes, alguns estudos trazendo resultados até bem mais interessantes, às vezes, do que os medicamentos tradicionais, antidepressivos. Interessante dos psicodélicos é porque começa a trabalhar numa outra vertente que os medicamentos ainda não trabalham, que é numa vertente de ressignificação das coisas que aconteceram. Então, uma terapia que estava crescendo muito, que era a terapia de transtorno do estresse pós-traumático, os psicodélicos permitem você ter uma experiência que é uma experiência que acontece uma vez, né? Então tem um tempo ali de duração, e a partir dessas experiências você sai meio que entendendo outras coisas sobre a sua vida, sobre por que aconteceu determinadas coisas, você sai com uma resposta, de certa forma. E isso muda todo o significado do seu sofrimento, às vezes, muda todo o que você sente, né? Então, o nosso pensamento tem um poder muito forte, né? Então, se a pessoa passa por um trauma e ela passou o resto da vida pensando, minha vida acabou por conta desse trauma, ela vai ter vários sintomas e realmente talvez a vida da pessoa acabe por conta disso, né? Agora, se a pessoa consegue passar por uma experiência difícil, né? Não vou nem falar um trauma, mas uma experiência difícil, e ela consegue sair com uma mentalidade que muita gente chama de mentalidade de crescimento, que é uma mentalidade do tipo, foi uma experiência difícil, mas eu consigo tirar um aprendizado, eu acho que foi necessário para minha vida, eu acho que eu aprendi algo, ou que às vezes nem foi necessário, não foi necessário, né? Muitas experiências ruins que não são necessárias são horríveis, né? Mas assim,
eu consigo viver apesar disso que aconteceu. Quando você dá outro significado para aquela experiência, isso muda tudo, né? E o psicodélico, ele traz muito essa questão de trabalhar o significado daquilo que aconteceu, sabe? Então, isso é uma área inovadora na neurociência. As outras áreas que estão avançando muito é a interseção entre robótica e neurociência. Então, por exemplo, membros para pessoas que têm paralisia cerebral na Copa do... Já tem um tempo isso, já tem 10 anos, basicamente. Na Copa do Mundo de 2014, tem um trechinho na abertura da Copa do Mundo, que é de um neurocientista brasileiro que é genial, que chama Miguel Nicoleles, que na Copa do Mundo de 2014 ele fez não sei se era um paraplégico ou tetraplégico, mas ele fez um paraplégico ou tetraplégico chutar uma bola de futebol com um corpo mecânico, um corpo robótico, através da mente, controlando o movimento e o corpo mecânico produzindo os movimentos. Quase Tony Stark ali, né? Falta muito pra algo assim. Mas muito futurista, né? E a parte de interseção em robótica e neurociência é algo muito forte, muito grande. E a parte de inteligência artificial, principalmente para leituras de informações que vêm da mente humana. Então, hoje existe muitos exames, né? Acho que o mais comum é o exame de neuroimagem funcional, que você vê o seu cérebro ao vivo em funcionamento, quais áreas estão ativas, quais áreas não estão. E chega num ponto onde a pessoa consegue... Você coloca uma inteligência artificial na pessoa e a pessoa vai falando várias coisas que ela está vendo, por exemplo, né? Várias imagens, tô vendo um carro, tô vendo uma moto. Como eu disse, cada cérebro é diferente. Então, é impossível eu falar a representação do carro no cérebro é aqui. No cérebro de todo mundo. É impossível porque cada pessoa vai ter um conjunto de neurônios diferentes que vai ser responsável por representar um carro, uma moto, uma árvore, né? Então, o que a inteligência artificial faz é estudar o cérebro daquela pessoa em específico e vai mostrando um monte de imagens e ele vai descobrindo quais padrões que representam cada imagem. E aí depois você consegue colocar essa pessoa para pensar numa história ou até para sonhar, consegue botar essa pessoa para dormir e a inteligência artificial consegue falar o que aquela pessoa está vendo ou está pensando. O que aquela pessoa está sonhando ou está pensando. E tem inteligências artificiais hoje em dia que conseguem quase que reproduzir um vídeo muito amador, né? Mas um vídeo do que a pessoa está sonhando. Ok. Um mundo à parte. Um mundo à parte, assim, de usar a inteligência artificial quase que para ler a mente das pessoas. Né? Hoje em dia existe, por exemplo, essa interseção entre robôs, né? Esse Miguel Nicoleles também foi um neurocientista que consegue, por exemplo, com a mente dar instruções para um robô fazer alguma coisa, ele estando nos Estados Unidos e o robô no Japão, por exemplo. Para o robô fazer uma caminhada, por exemplo. Consegue dar instruções assim, via dados, né? Via informações assim, né? Internet e tudo mais. Então, acho que a neurociência está indo muito mais para essa área de inteligência artificial, de robótica. E eu acho que a psicologia vai acabar indo bastante para algumas linhas, né? Então, uma corrente que eu vejo na psicologia, muito forte, primeiro, se chama psicologia baseada em evidências, que é a questão da psicologia trabalhar muito mais com evidências científicas cada vez mais robusta. É algo que tem crescido muito, é a ideia de que, já que existem dezenas de abordagens, na psicologia até hoje, em dia, ainda é falado do tipo assim, escolha as abordagens que você mais se identifique e trabalhe com elas. Estude essas abordagens e trabalhe com elas. Você gosta de psicanálise? Você trabalha com psicanálise. Você gosta de Fenô? Você trabalha com o que você gosta, né? A psicologia baseada em evidências, ela tem outra vertente, que é o quê? Qual que é o tipo de tratamento que mais funciona para esse paciente em específico? É a psicanálise, é a análise do comportamento, é a outra, né? É a psicanálise de Freud, é de Lacan, ou é de outro psicanalista? Cada um tem meio que seus métodos que mudam alguns detalhes, né?
mudam algumas coisas, né? Ou, enfim. E aí, estudar qual que é a abordagem que funciona mais para esse tipo de paciente, paciente com depressão, paciente com bipolaridade. E aí, você oferecer para o paciente, tentar oferecer para o paciente o tratamento que mais funciona para o caso dele. Então, tipo, o paciente tem transtorno do pânico. Qual o que mais funciona para você é esse tipo de tratamento. Eu não trabalho com esse tipo de tratamento, infelizmente, mas eu vou te passar para um outro psicólogo que trabalha, sabe? Então, isso é algo que tem crescido muito e algo que está acontecendo é das abordagens ter uma certa união. Então, não todas, né, mas do tipo assim, de construir uma abordagem talvez única, baseada em evidências científicas, uma abordagem que seja o padrão ouro para todos os tratamentos, sabe? Essa abordagem é a referência, ela é a mais conhecida. Hoje em dia, para grande parte dos tratamentos, é a terapia cognitivo-comportamental que tem sido indicada, tipo, nesses estudos, né, que é a que tem mais efetividade para a maioria dos estudos e tudo mais, que é a que eu fiz especialização justamente por ter muitas evidências científicas, eu escolhi me especializar nessa área. Mas, assim, talvez futuramente exista uma abordagem única, sabe, integrada de várias questões, que provavelmente não seja misturando psicanálise com análise do comportamento, porque tem coisas que se contradizem entre uma e outra. Tem algumas coisas que são diferentes, né, que não são compatíveis. Mas talvez seja algo diferente de tudo isso que a gente conheça, que seja ali um melhor tratamento para todos os pacientes, né? Então, essa linha da psicologia baseada em evidências tem sido o presente já da psicologia, não é nem o futuro, mas vai estar cada vez mais, né? E talvez uma espécie de união entre muitas abordagens, que é uma tentativa do que tem sido chamada de psicologia baseada em processos. Basicamente, o que é a psicologia baseada em processos? Não vamos estudar o que é melhor para tal paciente, para paciente com X diagnóstico, com esse outro diagnóstico. Não vamos basear o tratamento em diagnósticos, né? Porque assim, uma pessoa com ansiedade, por exemplo, dá um exemplo real, assim, né? Não de um caso assim, mas assim, uma pessoa pode estar com ansiedade porque pode estar duas pessoas com ansiedade, o tratamento precisa ser muito diferente. Porque assim, uma pode estar com ansiedade porque ela está se sobrecarregando, está trabalhando muito o dia inteiro, não consegue dormir direito porque fica pensando em trabalho, a pessoa está produzindo de maneira excessiva e não tem focado no seu bem-estar. E ela pode estar se desenvolvendo um quadro de ansiedade. Enquanto outra pessoa pode estar desenvolvendo um quadro de ansiedade porque ela procrastina muito, porque ela não faz nada, de certa forma, ela fica muito em rede social, procrastina, e ela começa a ficar ansiosa porque, poxa, não estou trabalhando, não estou produzindo, ou seja, uma está tendo problema porque produz muito e a outra porque produz pouco, quase nada. Então, os tratamentos são completamente diferentes. Então, a ideia dessa abordagem baseada em processos não vamos pensar no diagnóstico em si, fazer um tratamento padrão para a ansiedade. Vamos pensar nas necessidades de cada paciente. Quais processos estão sendo afetados? É o processo de... Isso não são processos para psicologia baseada em processos, mas para dar um exemplo, né? É o processo de excesso de trabalho ou é de procrastinação? É o processo tal. Então, vamos trabalhar com as melhores técnicas para esse processo que está sendo afetado. Ok. E aí, nesse caso, não tem abordagem. Você tem os melhores tratamentos para demandas específicas do paciente. Não existe uma abordagem ali que você segue, sabe? Ok. E fechando um pouco esse de futuro, quais são os seus planos e objetivos para o futuro, tipo, tanto pessoal quanto profissionalmente? Agora você citou no começo do episódio que você já vai começar a divulgar o livro, e bom, agora começou em relação a esse podcast. Então, quais são os seus planos? As pessoas com TDAH são pessoas que pensam muito, né? Futuramente eu vou gravar ainda muitos podcasts sobre TDAH que, como eu até mencionei, né, meu Instagram chama O Psicólogo de TDAH, para quem quiser seguir. E eu falo muito sobre isso, a boa parte dos meus pacientes tem TDAH. E o livro que eu terminei de escrever é sobre TDAH, né? Então é sobre como tratar o TDAH para pessoas
pacientes com TDAH em adultos, né? Então é voltado para o público adulto e é voltado para pessoas que queiram melhorar os sintomas de desatenção, de hiperatividade, de maneira natural. Ou seja, né? Então tem até algumas explicações sobre os medicamentos, fala um pouco sobre isso no livro, mas o foco é como tratar esses sintomas de maneira natural. Como a gente, como psicólogo, trabalha todas essas dificuldades que os pacientes com TDAH chegam, né? E aí, basicamente, eu trouxe ali o passo a passo das principais dificuldades, de como melhorar os principais sintomas do TDAH, né? Tudo que eu e os maiores especialistas em TDAH do mundo fazem para trabalhar esses sintomas, né? Então, ali tem tudo mastigadinho, numa linguagem super acessível, sabe? Eu quis também que não ficasse tão grande o livro, eu tive que resumir bastante coisa, porque é muita informação. Infelizmente, os livros sobre TDAH no Brasil, assim, em português, são muito superficiais. A maior parte dos livros falam principalmente só sobre quais são os sintomas, né? E dos livros que falam sobre tratamento, falam sobre duas técnicas muito simples, né? E que não são suficientes para trabalhar os sintomas de TDAH. Que são algumas técnicas de organização do tempo e algumas técnicas voltadas a melhorar a concentração. Mas, assim, o TDAH tem vários outros sintomas, outras demandas que não abordam nos livros. Tem problemas de relacionamento, igual eu mencionei até dos meus, né? Dos que eu sofri, assim, durante a minha vida por não ter o diagnóstico precoce. Mas tem ali problemas de relacionamento, acadêmicos, problemas profissionais, e eu abordo tudo isso, assim, várias áreas no livro, vários sintomas, né? Então, o primeiro passo, assim, falando em futuro, é agora a divulgação do meu livro. Seguir, agora eu quero intensificar ainda mais a criação de conteúdos no Instagram, né? Então aparecer cada vez mais, seguir compartilhando conteúdos, tem muitos conteúdos leves, divertidos, esse é o foco do meu Instagram, inclusive, que é trazer informação, mas de uma maneira leve, divertida, mas também eu quero trazer muitos conteúdos mais voltados para essa parte mais informativa, conteúdos mais sérios também, ter cada vez mais essa mistura. Agora o meu podcast, que vão ter vários temas, então a gente não vai falar só sobre TDAH, a gente vai falar sobre psicologia, neurociência, ciência de maneira geral. Então tem tudo que é tema diferente aqui no meu podcast. E futuramente, pensando também no meu futuro, eu estou na minha terceira pós-graduação, então terceira especialização que eu estou fazendo. Então, primeiro eu fiz em terapia cognitivo-comportamental, depois em neurociência, atualmente em neuropsicologia, estou finalizando essa pós-graduação. E futuramente eu quero começar o mestrado em neurociência, provavelmente, ou em neuropsicologia. Então, iniciar meu mestrado e seguir trazendo muitos projetos dentro da área da psicologia, sabe? Então, eu tenho muitas ideias de livros para escrever, eu tenho a parte de muitos infoprodutos que eu quero produzir, então eu quero fazer um curso, em vez de ser um livro ensinando a tratar o TDAH, eu quero produzir um curso explicando todos os sintomas, como trabalhar esses sintomas, um curso gravado comigo, e tem algumas ideias de aplicativos, né? Um deles, inclusive, está em desenvolvimento, que é o PsicoApp, que é um aplicativo que é uma espécie, eu digo assim, para simplificar, é uma espécie de Duolingo da saúde mental. Então, são vídeos curtos, exercícios curtos, onde você mesmo vai aprendendo a trabalhar. Nesse primeiro momento, são 3 principais sintomas, né? Então, sintomas de ansiedade, depressão, então, o primeiro, assim, né? O primeiro foco, são 3 trilhas que existem, né? Você escolhe uma das trilhas para seguir. Uma delas é como lidar melhor com ansiedade e estresse. O segundo é como lidar melhor com sintomas ligados à depressão ou desânimo, desmotivação, coisas nesse sentido. E a terceira grande trilha é como melhorar aquilo que eu tenho de potencial. Como melhorar minha autoestima, a minha produtividade, como melhorar os meus pontos fortes, minha assertividade. Uma pessoa que não tem dificuldades assim de saúde mental como ansiedade, depressão, mas que queira utilizar o aplicativo para se desenvolver como pessoa, sabe?
Então é o PsicoApp que está em desenvolvimento, e eu tenho a ideia de outro aplicativo também, mais voltado para essa parte de inteligência artificial e psicologia, que é também uma área que eu acredito que vai evoluir muito dentro da psicologia, que é o uso de inteligências artificiais como recursos extras para um processo terapêutico, como, por exemplo, psicólogo você encontra uma vez por semana, psicólogo é super importante para o seu desenvolvimento, é insubstituível, né? Mas caso você tenha alguma situação pontual ou alguma situação de emergência, às vezes, né? Óbvio, os psicólogos ficam disponíveis. Se você faz terapia, o psicólogo, você pode chamar o seu profissional e tudo mais. Mas às vezes você quer conversar e você não consegue conversar com o psicólogo todos os dias, 24 horas por dia. Então, estou querendo desenvolver com inteligência artificial algo ligando ali a psicologia e a inteligência artificial para auxiliar nesse tratamento em saúde mental. Massa, bom demais. Bom, acho que é isso, né? Deu para falar os principais temas, assim, desde TDAH, desde a minha história de vida, meu percurso ali na faculdade. Depois que eu saí da faculdade, essa questão ali das pós-graduações que eu fiz, né? Então, mencionei agora essa parte também do atendimento ao público com TDAH, acabei mencionando, né? Então, desde que eu me formei na faculdade, eu venho trabalhando como psicólogo clínico, fiz essas pós-graduações que, basicamente, eu trabalho com as melhores evidências de psicoterapia, de maneira geral. Eu acabei focando meu atendimento muito em TDAH, mas eu estudei todas essas abordagens que são as abordagens da psicologia baseada em evidências, que são a TCC, a DBT e a ACT. E essa parte de neurociência, neuropsicologia trabalha muito com avaliação, então eu trabalho também com avaliação de pessoas com TDAH ou com suspeita de TDAH, né? Então foi esse o direcionamento assim, que eu acabei dando, né? Depois de formado. Mas acho que deu para abordar um pouco de tudo, assim, né? O que você acha, Gabriel? Tinha algo que você ficou com dúvida? Deu para abordar tudo também. Não, eu creio que falamos de muitos assuntos e a única dúvida que ficou é que eu vi no teu perfil é que você bota lá TDAH, AH e SD. O que seria isso? Eu Sim. Não conheço esse termo. Sim, é altas habilidades e superdotação, né? Esse é um termo que eu também quero falar sobre mais profundamente, um episódio só sobre isso, okay. Né? É um termo que não é um diagnóstico de transtorno mental, mas é uma neurodivergência, né? Então, a superdotação é muito conhecida, né? As pessoas têm um estereótipo meio que de gênios, de Albert Einstein. Não é bem isso, as altas habilidades e a superdotação, né? Altas habilidades traz várias consequências difíceis de lidar, assim como a hiperatividade tem seus pontos... o hiperfoco tem seus pontos positivos, as altas habilidades têm vários pontos positivos, mas também traz vários desafios, né? Então, normalmente pessoas com altas habilidades são pessoas muito intensas emocionalmente, podem ter dificuldades de controlar impulsos também, são pessoas que se entediam muito fácil, precisam sempre estar fazendo alguma coisa em algum projeto, e muitas vezes essas pessoas sofrem muito por conta dessa característica de necessitar muita estimulação intelectual, cognitiva, vários tipos de estímulos, né? E, enfim, essa foi uma questão que eu acabei descobrindo na minha avaliação de TDAH. Então, para quem não sabe, né, normalmente a avaliação de TDAH você passa por um neuropsicólogo. Eu fui ter o meu diagnóstico, não mencionei também, né, mas eu fui ter o meu diagnóstico de TDAH agora em adulto, né, quando adulto. Que depois que eu me formei, eu comecei a ver mais sobre os sintomas. Comecei a atender algumas pessoas com TDAH e eu vi que eu me identificava muito, né? E aí resolvi fazer a minha avaliação. E nesse processo de avaliação, então, muitas vezes você acaba descobrindo algo que você vai, às vezes, para avaliar TDAH e você acaba saindo com mais de um diagnóstico, né? E foi o meu caso também. Então, basicamente, as altas habilidades de superdotação envolve o aspecto cognitivo de facilidade de aprendizado,
Então, principalmente a principal característica ali do superdotado acadêmico, ou facilidade de aprendizado, ou a questão de ter um dom muito grande para alguma habilidade desde jovem, né? Então, por exemplo, Mozart pode ser considerado uma pessoa que teve altas habilidades, que foi essa capacidade muito acima da média com relação a instrumentos musicais, né? E aí essa junção de 3 fatores, né? A superdotação. Primeiro, essa parte de uma capacidade acima da média. Depois tem a questão do quanto a pessoa fica motivada em uma determinada tarefa, se chama envolvimento com a tarefa, né? Então, a habilidade acima da média, o envolvimento acima da média, envolve até o hiperfoco, normalmente quem tem altas habilidades tem hiperfoco, que é você estar muito engajado nas atividades que você faz, imerso, chega a ponto de você querer morar numa caverna. Eu já sempre disse isso, né? Meu sonho é, às vezes, morar numa caverna e ficar estudando só aquele tema que eu estou interessado no momento. Cada vez são temas diferentes, né? E o terceiro é a criatividade. Então, essa junção de 3 fatores. Criatividade, habilidade acima da média em algo, seja em aprendizado, isso normalmente é medido pelo teste de QI, mas, ou se for uma habilidade específica em instrumento, em esporte, vendo ali que a pessoa tem forma de avaliar que a pessoa tem essa habilidade acima da média. Criatividade, habilidade acima da média e envolvimento com a tarefa. Futuramente eu vou fazer um episódio voltado só sobre isso, né? Vou chamar alguém ali mais focado nessa área ou que tenha o diagnóstico para conversar com a gente. Okay. Bom, acho que é isso então por hoje, né? Acho que foi ótimo, deu para falar de vários assuntos, até passando do horário. Mas foi um prazer aqui conversar com você, Gabriel. Espero que a gente se encontre futuramente em outros episódios. Dentro do podcast a gente já gravou um outro que vai sair, mas futuramente a gente pode se encontrar novamente em outros momentos aqui nas gravações e no dia a dia. E é isso, gente. Obrigado a todos que escutaram, né? Que gostaram ali do programa. E queria saber se o Gabriel quer passar também uma mensagem final. Quiser passar suas redes sociais, onde o pessoal pode te acompanhar, ou alguma mensagem final ali para o pessoal ficar à vontade. Queria agradecer pelo convite, é um prazer estar aqui de novo, e agradecer ao pessoal por escutar até aqui e acompanhar. E para quem quiser acompanhar aí minha rotina, né, de treino, a rotina que eu usei para baixar, né, para perder peso, e hoje em dia para ter um estilo de vida mais saudável, acompanhar por Gabriel underline e acompanhar lá pelo Instagram. Assim obrigado pelo tempo de vocês e o espaço. Assim que nos vemos. Até a próxima. Legal. Até mais então, pessoal. Abraço. Até o próximo episódio.